Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos à Cron TV. Estou aqui com o Walter Trebs, Dr. Walter Trebs, o dono desse programa, né? Ponto Zero, o programa do Dr. Walter Trebs, que aborda toda semana um tema novo sobre consciência, despertar consciencial. Eu não preciso nem apresentar o Walter, eu acho que a galera do bem já conhece o Walter Trebs, mas eu vou falar que ele é professor de Direito, coordenador do Grupo Coron e um agente transformador da sociedade, além de ser meu grande amigo. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Cris. Tudo bom? Tudo em paz? Tudo friozinho? Tudo em paz. Muito frio aqui. E aí, Embu? Como está? Tá muito frio aí? Tá me ouvindo, Walter? Tá, tá falhando. Eu não te escutei. Tá falhando? Perguntei se está muito frio em Embu. Você está em Embu ou não? Não, estou em São Paulo. Não Olha. era para estar falhando assim, não. É, eu acho que deve ser o horário, né? O streamar está com alguns problemas, eu creio. Ô, Walter, hoje nós vamos falar Nasceu a Nova Terra. Quer explicar um pouquinho sobre esse tema? Sim, nasceu a nova terra, sim. Houve aí algumas ocorrências para o mês de setembro. Tudo isso foi bastante falado, né? Desde o começo Uhum. do ano. Já no mês de julho, nós voltamos nesse assunto, os acontecimentos, né? O mês de agosto foi um mês bastante difícil no mundo inteiro, aconteceu várias Uhum. situações, e o mês de setembro estava, como de fato está acontecendo, situações marcantes, né? Situações que realmente estão revelando uma gigantesca transformação. Então, quando Sim. se fala nasceu uma nova terra, nasceu um novo ser humano. Por quê? Porque há a interferência pelas tempestades solares que estão acontecendo, que não são eventos Uhum. casuais, nem à toa, né, uma incidência gigantesca de plasma positivo no planeta. Tal forma que o acontecimento do dia 8 permitiu ainda mais a incidência destas ondas. Só com isso já foi alterado o sistema genético do ser humano no sentido vibracional. Muita gente Uhum. ouve falar da alteração do DNA e relaciona isso com o físico, mas o DNA é praticamente energia, vibração, né? Então ele transmite um código que faz o teu soma existir, o teu corpo existir, mas a essência dele é energético vibracional. Então é Sim. o início do que a gente sempre falou da abertura das 10 hélices adormecidas, né? Então Uhum. é um início de um despertar. Por isso nova Terra, sob o ponto de vista vibracional, sob o ponto de vista do que expressa o ser humano, né? E as mudanças estão aí, estão acontecendo, e preparem-se porque, né, vão se surpreender em breve com outras mudanças mais. Que seja sempre para melhor de todos, né, Walter? Que seja sempre para o melhor de todos, né? Que isso é muito importante. Walter, o que significa o termo o jogo acabou? Tanto repetido por tantos na internet, inclusive por mim mesmo. Um pouco antes disso tudo acontecer, eu já tinha usado essa metáfora do jogo, né, do final do jogo, num programa, mais ou menos aí no final do mês de agosto, um programa que eu tinha gravado, uma live que eu tinha gravado, eu tinha usado exatamente esse termo, né, o final do jogo. E é uma Uhum. metáfora que se aplica a partir do jogo de xadrez, né, quando, É. né, se acaba com a peça mais forte do jogo, não tem condição de Sim. dar continuidade. E essa peça, no sentido metafórico do que acontece no mundo, ela representava justamente a escuridão. Ela estava de acordo com a escuridão. A escuridão aproveitou esta figura para se fazer valer. Então, assim, deve-se entender também a diferença entre o que foi essa figura política e de domínio e de reinado na Inglaterra, né, o que ela foi enquanto a verdade que ela foi de Uhum. fato uma pessoa real e uma pessoa que Uhum. ocupou, né,
a monarquia lá, tanto que uma parte da humanidade nunca vai enxergar isso diferente do que foi, e, posteriormente, o que fizeram a partir da figura dela, como utilizaram a figura dela para persistir numa situação de domínio no planeta, e isso foi retirado. O que aconteceu dia 8 não foi a figura, né, representativa do que ela foi como uma mulher, como uma monarca e tudo mais. Foi retirado uma figura que habitava nela. E essa figura existe, essa figura ela não morreu, né? Ela foi afastada do planeta, que é diferente. E digo a vocês que eu encontrei essa figura na quarta dimensão, a noite passada. Então, ela é real, sim, ela expressa o que aparece aí em alguns sites que mostram, né, a figura dela como uma figura, né, semelhante a um lagarto. Ela é real, sim, né, e ela se mostrou deste jeito. Eu estive numa reunião, né, numa sala gigantesca, cheio de pessoas, cheio de membros de comitês e tudo mais, e ela estava presente, e no final essa sala se esvaziou e ela se revelou exatamente nessa figura abjeta, né, que foi retirada do planeta. E isso era um comando relacionado a o que a gente chama de escuridão, né, que a gente chama dos escuros, né, da cabala escura que chama, né? E esta retirada dessa criatura é o final de um jogo feito por eles, né? E sem essa figura, sem esse comando, a força deles está praticamente aniquilada. Entretanto, né, não se esqueçam que nós podemos dar continuidade a isso. Eu digo, nós podemos, enquanto seres humanos da escuridão, dar continuidade a algo que já não tem mais força, mas que nós podemos, né, alimentar isso se não tomarmos cuidado. Então, não significa necessariamente que o jogo acabou, né, que nós, espectadores, não, por descuido, não podemos perpetuar os efeitos desse jogo nefasto que acabou. Então, prestar muita atenção nisso, né? Nós temos a comemorar uma mudança vibracional, né, um estado de retirada de um poder negativo do planeta, mas se nós não controlarmos as nossas atitudes, a nossa forma de ser, nós vamos perpetuar por nós mesmos, como seres humanos, né, esse negativo que tanto foi, né, patrocinado por essas forças. Mas as notícias não são ruins, não. As notícias são extremamente positivas. O alerta que eu passo aqui, né, é apenas de cuidar, né, de que a coisa não está pronta, né, o jogo acabou, mas, né, precisa muita coisa ser feita ainda, né, e o trabalho não terminou, né, cada um de nós continua na mesma necessidade dessa autoconstrução, desse caminho, dessa procura, do esclarecimento, né, de quebrar o regime de crenças, quebrar a relação das nossas crenças, né, e tudo mais. Então, isso tem notícias boas, mas tem as notícias que são necessárias esclarecer, por isso que eu também escolhi esse tema, porque esse tema está sendo muito falado, né, muito cobrado, né, os nossos ouvintes cobraram bastante, querendo saber a respeito disso, e o que envolve isso é exatamente isso, uma mudança importante, sem precedentes, né, será sentida gradativamente, ela ainda, para a massa, para a grande massa, ela é inaperceptível, né, mas para quem está no processo de despertar, está desperto, já viu nitidamente a diferença, né, em relação a esses estados. Essa massa solar, né, dessas explosões solares que está acontecendo, né, é um plasma positivo que traz uma nova energia, uma nova conexão que permite a mudança no pensamento e no próprio ser humano enquanto, né, ser vivente aqui nesse planeta. E isso é muito importante. Então, vai nascer de fato uma era em que as pessoas vão realmente se envergonhar de não ter consciência. Isso está começando a nascer, está começando a aparecer essa era que eu falei aí em umas lives anteriores, que as pessoas, o mundo só seria diferente
quando as pessoas começassem a ter vergonha de não ter consciência. Isso está começando a chegar nesse ponto. E o ser humano, quando tem vergonha, ele tenta se transformar, ele tenta ser melhor. Ô, Walter, então os fatos ocorridos não resolvem o momento da humanidade, né? Eles não resolvem de imediato. Eles resolvem o nosso ambiente, eles resolvem as oportunidades de ascensão, eles resolvem o padrão vibracional, eles retirou definitivamente, porque isso foi bastante falado no ano de 2020 para cá, né, naquela época, o que estava acontecendo em relação à órbita terrestre, ao nosso plano, né, espacial, que envolvia o sistema solar. Naquela época estava sendo feita uma verdadeira limpeza nesses setores, e isso agora está definitivamente aqui no planeta, está agora na superfície, está aqui no nosso ambiente social, político, econômico, por aí vai. Né? Então, isso resolve, sim, um ambiente maravilhoso de transformação. Entretanto, não resolve o problema individual de cada um. Claro. É isso é essa mensagem que eu preciso deixar para as pessoas. Hoje nós temos uma Terra que viabiliza a ascensão consciencial, um ambiente que viabiliza essa transformação, mas ela tem que continuar, ela tem que acontecer. Isso é para não deixar mais uma vez as pessoas iludidas, achando que, bom, como, né, o jogo acabou, como se fala aí, né, então tá tudo certo agora. Então agora, né, não, existe agora a oportunidade, né, um incentivo maior à nossa própria transformação, um ambiente mais propício a nosso crescimento e à nossa transformação. O que está acontecendo nesse sentido é gradativamente desbloqueando as ondas positivas de transformação. Porque o grande desafio também do ser humano é conseguir um ambiente mais saudável para tudo isso. Nós ainda vivemos uma parte, bem menos, mas uma parte, num ambiente muito tóxico sob o ponto de vista emocional, psíquico e espiritual. Bastante intoxicado. E isso que está sendo gradativamente banido do planeta. Inclusive, esperem que vocês vão ver alguma parte da sociedade desaparecendo por conta disso. Tá? Então, esse desaparecer, não me perguntem nem em que processo que é, porque eu não faço parte desse plano, né, de tratativas. Mas não vai mais ter ambiente para uma parte da sociedade, por conta dessas transformações. Interessante. A Sônia Rinaldi falou isso ontem, inclusive. É interessante bater né, as pesquisas aí. E qual o próximo passo que vamos enfrentar com essa ocorrência do dia 8 de setembro? Como eu já dei um spoilerzinho aí, mas é legal a pergunta, porque a gente fortalece, né, esse assunto, né? O evento do dia 7 de setembro, juntamente com o evento do dia 8, é a dissolução das energias deletérias. É a dissolução da escuridão. É propiciar a abertura da verdadeira luz. Isso retira o ambiente dos soldados da escuridão. Eu já falei um pouco disso, direto ou indiretamente, em outras lives. Nós temos um verdadeiro exército da escuridão esparramado por aí. E esses, cada dia, não tem mais ambiente sob o ponto de vista vibracional. E quando falta esse ambiente sob o ponto de vista vibracional, a tendência, o que é? É eles se retirarem do nosso ambiente. Então, o acontecimento do dia 8, somado, nós vamos falar um pouquinho também do dia 7, né, trouxe, né, uma enxurrada vibracional de limpeza e de oportunidade de transformação. E vejam, essa transformação ela é tão positiva que ela não veio num extermínio, ela não vem numa forma de retirar com brutalidade ou com atos vindos da natureza ou de grupos de seres humanos dispostos, né, à eliminação por um meio bélico, um meio
revoltoso, coisa e tal, vocês notem que isso tem um positivo tão grande que é uma sucessão de transformações que oferece oportunidades ainda de participação, seja de quem for, seja no estado que for. Hoje ainda é possível que cada um de nós que queira faça parte dessa transformação. Basta escolher isso. Então, isso é a grande mudança que nós estamos passando, e quem está acordado está vendo, participando, vibrando, né? E vamos lá, e que os demais também façam parte disso, que também despertem para toda essa energia boa. É isso aí. Ô, Walter, você falou que ia falar um pouquinho do dia 7, e qual o significado de toda essa movimentação verde e amarela que ocorreu nesse dia? Então, o que aconteceu no dia 7 de setembro? Apesar de ser uma comemoração da independência do Brasil, que os brasileiros puderam comemorar a independência do Brasil, os 200 anos dessa independência, uma data magna, né, para a nossa história, para o nosso país, toda esta movimentação serviu para a humanidade. Os brasileiros, no dia 7 de setembro, contribuíram com a mudança vibracional do planeta, sentido no mundo inteiro. Muita gente de vários cantos da Europa, dos Estados Unidos, do leste europeu e do Oriente Médio se manifestaram em sentido de ter percebido e sentido a energia desta movimentação aqui no Brasil. Porque o Brasil, ainda que tenham alguns milhares de brasileiros resistentes a essa ideia, negando essa ideia, ou até não aceitando essa ideia, o Brasil está transformando o planeta. E não estou falando de economia, não estou falando de moeda, não estou falando de energia. As orações praticadas no dia 7 de setembro, coletivamente, abriram um portal gigantesco de energia taquiônica no nosso ambiente planetário, que cobriu toda estratosfera e todo o planeta Terra. Todos se beneficiaram. Então, aqueles que, vou usar um termo rude, mas verdadeiro, que cospem no verde e amarelo das nossas manifestações, que criticam os acontecimentos do dia 7 de setembro, pode ter certeza que eles estão absurdamente ainda na escuridão e cegos para a realidade que está acontecendo no planeta, não é só no Brasil. O Brasil, ele está sendo um canal de emanação energética vibracional nesse processo de mudança, porque os brasileiros, o povo brasileiro foi concebido na ideia da pluralidade, do multirracial. Não estou discutindo comportamento social, racismo, não estou falando nada disso, estou falando na concepção espiritual e de um povo que é aberto sim, né, ao ecumenismo, ao multirracial, né, a várias formas de expressão, sem a violência que existe, né, em outras partes do mundo contra as diferenças. E o Brasil, ainda que tenha seus problemas sociais, as suas idiosincrasias, os seus problemas, né, de comportamento, mas energeticamente é um povo aberto a toda essa transformação, porque é um povo que não escolhe, né, nem cor, nem bandeira, tem a sua bandeira sim, mas não no sentido assim de, se isso me difere muito, né, eu vou tratar com separatismo e tudo mais. O brasileiro, é um povo que nasceu da ideia da união, né, da ideia de uma nação, mundo, né, um mundo unido, né, pela humanidade que seja de qual raça for, religião for, e por aí vai. Então, a grande notícia que também precisa ser assimilada, né, por todos, despertos ou não, é que nós estamos nesse trabalho. E aqueles que atacam, né, e atacam o nosso verde e amarelo, atacam essas manifestações, é porque realmente são soldados, são líderes ainda da escuridão,
e esses que a gente precisa cuidar para que não tomem conta e perpetuem, né, aquilo que os trevosos, líderes trevosos do mundo foram retirados, que os seus soldadinhos não persistam, né, nesse mal, né, nesse mal entender da vida, esse mal entender do ser, né, nessa tentativa de manter o domínio, o poder, a submissão, a manipulação, né, do ser humano. E nós conseguimos, nesse dia 7, essa mudança fenomenal na nossa energia e no nosso progresso. Então, o que motivou esta movimentação em relação ao sistema solar? Existe algo que aconteceu para incentivar tudo isso, Walter? Com certeza, né? Como eu já comentei de leve aí, as explosões solares que estão acontecendo são bênçãos divinas que nós estamos recebendo. São fenômenos eletromagnéticos vindo do Sol, mas nada mais é que são ondas divinas, de conexão. A Terra está cada vez mais com energia solar. O que é a energia solar? É a energia do Criador, da criação. Porque o Sol nada mais é que um sistema de comunicação com outro Sol central de Alcione, que é o Sol considerado o Sol central da galáxia, onde se recebe emanações que sobem o nosso nível vibracional e consciencial de forma não só irreversível, como imensa. Porque todo ser humano foi criado como um ser espiritual, como um ser de consciência, um co-criador das suas próprias realidades. E por conta disso, nós tivemos essa dominação histórica que impediu esse processo, que nos materializou, que impediu a energia crística de emanar em nosso ser, porque por via da energia crística é que nós expandimos e ascendemos a nossa consciência. Isso não é fé nem religião, isso é realidade. E estamos aí. E o que aconteceu com o DNA humano a partir desse período? Mais uma vez, ele foi alterado com uma frequência vibracional numa escala superior. Ah, mas o que significa isso? Né? O que importa isso? Importa, né, a presença de uma parte e a retirada de outra. Quem não conseguir ser compatível com essa expressão vibracional na sua cadeia de DNA, não ficará conosco. E isso é natural. As criaturas que não fazem parte deste movimento vibracional se retirarão automaticamente do planeta. É aquilo que a gente sempre falou, o joio e o trigo. Sob o ponto de vista vibracional, não é dizer que somos melhores, ou existem melhores, ou um grupo é melhor que o outro, não. Um grupo está se diferenciando do outro. A grande novidade agora também... Oi? Pode falar. Que não é mais compatível essa energia da Terra, essa turma vai ser retirada. Exatamente. Exatamente isso. E isso é um suportar que as pessoas que não estão despertas, ou não estão em despertar, nem vão perceber. Mas, gradativamente, elas não vão ter ambiente aqui na Terra. Ou terão que se transformar. Terão que se transformar. Haverá, sim, como já de fato há, né, um ambiente, vou chamar assim, não é a melhor palavra, mas dá para explicar, desagradável na sua existência por conta dessa mudança vibracional, por incompatibilidade. Agora, isso não é uma invasão a certas linhas, né, conscienciais. Isso é uma transformação que foi exaustivamente anunciada. Foi exaustivamente convidado o ser humano para fazer parte disso. E exaustivamente nós fomos combatidos também por conta disso. Sabe você e sabe todos os trabalhadores da luz o quanto... Até pouco, né? Nós estamos lá no CRON sendo combatidos até pouco. Né? Quanta pedra nós recebemos ainda, né? Hoje, bem menos. Hoje eu conto mais com todos os maravilhosos e maravilhosas
que nos acompanham nesse trabalho. Então, hoje nós temos um exército, no melhor dos sentidos, trabalhando pelo positivo, trabalhando pela sua transformação, trabalhando pelo seu crescimento, mas ainda isso não é uma coisa assim que a gente nada de braçada. A gente ainda... Agora, essa turma que está numa oitava abaixo, ou vai querer ficar na oitava de terceira dimensão, né, uma oitava abaixo, dessa linha vibracional, ela terá que se deslocar para uma realidade compatível, né, com a sua vibração. Walter, podemos entender que a Matrix Draco, Arconte, Cabal, Escura foi definitivamente enterrada? Sim, a princípio é isso mesmo. Entretanto, os seus discípulos ainda estão vivos. Então, é esse o cuidado que eu estou chamando a atenção desde o início, que é bom a gente frisar muito bem, tá? Então, assim, os líderes foram levados, transportados, foram, né, viver as suas realidades negativas em outras orbes, em outros espaços possíveis. Mas os seus discípulos estão aí ainda. Então, temos que cuidar, ter atenção para não dar força para esses discípulos. Então, prestar muita atenção, e aqui eu vou deixar carinhosamente um recado para todos: não publiquem comentários, não publiquem fotos, não publiquem brincadeiras com os seres negativos. Vocês dão força para eles, porque um ser negativo, ele está pouco se lixando se falam bem ou mal dele. Nós temos isso na política hoje muito claro. E as pessoas ficam fazendo piadinha, ficam colocando a figura de alguns deles, fazendo graça, fazendo chacota, como se achasse que isso importa alguma coisa para eles ou para a imagem deles. Não. Não. Ser sujo e maltrapilho faz parte dos umbrais. Aqueles que saíram dos umbrais e estão presentes aqui no planeta não estão se importando com o seu cheiro mau, não estão se importando com a sua aparência, seja ela vibracional, espiritual ou física. Vocês não percebem que os seres umbralinos que estão encarnados aqui não estão nem aí para o que você acha deles? Eles andam pelas ruas, eles andam nos congressos brasileiros, nas câmaras, nos edifícios públicos, em tudo quanto é lugar, estão pouco se importando. Então, parem, por favor, de publicar a imagem de alguns deles. Eu não vou citar nomes aqui, porque quem tem consciência e está desperto sabe de quem eu estou falando. Agora, ficam fazendo propaganda para isso, dando força para isso. Quer enfraquecer? Esqueça que isso existe. Foque no seu objetivo, naquilo que você deseja para o seu país de melhor e vá em torno disso. Isso você tem que fazer propaganda, isso você tem que fazer valer a imagem, o resultado, o respeito e por aí vai. Agora, infelizmente, em redes sociais, a gente vê uma avalanche de desconstrução de imagem, como se isso servisse, né, ao propósito que se tenta fazer, e não serve, ele só promove o negativo. Então, eu deixo um convite, um alerta, né, e com muito respeito, claro, né, mas prestem atenção nisso. O que nós precisamos, o que nós queremos, atrás desse objetivo que nós temos que ir. E não multiplique. Se você não publica a fotinho de um ou de outro, pelo menos não replique, não compartilhe. Você não vai estar ajudando em nada o positivo. Só aquilo que você, de fato, não quer, só o negativo. Acordem, porque a escuridão não se importa com o odor que ela exala, ela não se importa com a aparência que ela tem. Ela vai continuar sendo escura, feia, fétida, dominadora, manipuladora, e não está nem aí se você está gostando ou não. Então, prestem atenção nisso. E não é o bonito que resolve também. Pense que, porque agora o fulano falou isso, falou aquilo, veja o todo, veja o resultado. Então, é um alerta importante.
Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Walter, eu vou fazer 3 perguntas aqui em uma, porque a gente vai ter um tempo bem curtinho. Há outros eventos para acontecer esses dias ou meses? E essas mudanças causaram algo especial nos seres humanos? Concluindo, então os dias chegaram. Olha, para não deixar essa pauta encerrar sem terminar, né? Porque tem muita coisa interessante aqui para saber. Podem se preparar a muitos eventos e pela graça da nossa criação e de todos que participam dessa grande onda, é só coisa positiva. Apenas coisas positivas. Pela primeira vez na história da humanidade contemporânea, a gente tem essa certeza de falar isso abertamente. Somente coisas positivas. Coisas para propiciar o desenvolvimento do ser humano. Mudanças que causaram algo especial no ser humano? Sim. A sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de trazer a verdade para a sua realidade. A realidade de cada um hoje tem muito mais chance e espaço para viver a verdade, e não apenas aquilo que cada um enxerga egoisticamente. Porque quando a gente diminui o gap do egoísmo, do eu, você começa a ver a verdade, começa a viver a verdade. A atitude egóica retira e cria uma realidade pessoal muito falsa, e isso está começando a ser dissolvido. É verdade. Você falou E isso total. cada vez dá mais espaço para nós sermos de verdade seres humanos. E concluindo, os dias chegaram sim. Estamos prestes a viver o grande evento. Ainda há algumas coisas a se fazer, porque nem tudo, né? No dia 8, um grande ponto de referência negativo no mundo se foi, e agora precisa ir mais alguns. Um bastante importante aí, que está na mira de acontecer alguma coisa, né? Para que haja, né, o afastamento, né, desse elo de ligação negativo, que ainda está aí presente, mas tanto quanto poderá acontecer, né, nós já estamos em processo de transformação. E quando vivemos isso, nós ajudamos a acelerar ainda os acontecimentos para que as coisas aconteçam e o grande evento venha de fato acontecer numa realmente revolução consciencial, né, e vibracional dessa casa que vivemos aqui, que é o planeta Terra, né, enquanto seres viventes, e que seres que, quem sabe, dá tempo de a gente eternizar a nossa existência ainda aqui, né, por mais tempo, em razão de todos esses acontecimentos, porque consciência é vida, consciência não é morte, consciência não é o apagar de si. Tanto que eu volto, né, aquela frasezinha que é estranha dizer, né, mas a nossa passagem daqui para o plano espiritual tem que sermos cada vez mais vivos, despertos, né, conscientes, e não mortos. Isso que a gente chama de morte tem que se transformar ter um outro sentido, né, um outro sentido, apenas uma transformação. E quem sabe, com essa vinda consciencial, a gente consiga realmente recuperar a nossa saúde física para produzir ainda mais, né, para sermos mais de si mesmos dentro dessa escola de consciência que é o planeta Terra. Então, deixo aí essa mensagem para vocês, com muito carinho, né, e é isso. Para hoje, é isso. Bom, eu só queria agradecer por mais essa aula que o Walter compartilha com a gente toda semana, afetuosamente. Gratidão, Walter, pela tua presença. Gratidão aos que assistiram, aos que vão assistir. Gratidão à TV Galáctica, que abre esse espaço para nós também. Gratidão aos afiliados da TV Galáctica, que estão aí compartilhando também esse programa. Gratidão e até o próximo, Walter. Ponto Zero, o programa do Dr. Walter Treves. Vem com a gente. Tchau, Até. Walter. Até, tchau. Tchau, tchau.